Bora, Fel, eu separei um trecho aqui da opinião placar com o Quesada descer na linha na cobrança do Memphis. Se liga só no que ele falou. Será que o Memphis também já tá de saco cheio de jogar com tanto jogador ruim no time? Nos últimos jogos ele tá fazendo muito gesto, reclamando pra caramba. Será que ele vai meter o pé do Corinthians no meio do ano? Quesada aí falou. Se liga só, deixa esse like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa cobrança do Memphis. Ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quesada, Corinthians, Sim, 1 Mirassol amarelinho, que nem a maquininha, 2. O Mirassol fez um partidaço, você quer saber? Sim. Achei que jogou bem pra burro, mas o Memphis Depay bateu um pênalti de um jeito meio estranho. Olha o outro. O futebol ele não aceita que você subestime ninguém, não é? E as grandes derrotas, nas grandes derrotas, sempre há um componente de não respeitar a força do adversário. Corinthians foi para Mirassol achando que ia ser mais fácil do que realmente foi. Os jogadores não tinham a clareza do adversário que estava pela frente. Um adversário que enfiou 4 no Grêmio, que conseguiu bons resultados, como empates contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro. Estou lembrando de cabeça aqui, vai falhar uma ou outra aí, mas enfim. Que para esse projeto do Mirassol é um projeto excepcional. E aí está o pênalti, né? O pênalti realmente aconteceu. E o Memphis Depay fazendo aquilo que eu chamo de brincadeira de criança. Tem até uma música, né? Brincadeira de criança, como é bom. Não, isso não é bom. Isso no futebol, isso não serve. Esse tipo de jogo, pra mim, não serve. Ah, mas ele tem crédito. Não importa o crédito que ele tenha. O Corinthians desperdiçou a chance de ter hoje 13 pontos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 9 do líder Palmeiras. Esses pontos nunca mais voltarão. Bate firme, bate forte no alto. Aí o gol do Kaká. Um estudo, quem quiser pesquisar aí no Google, há um estudo de uma universidade britânica mostrando que um chute no alto, no ângulo, ou no direito ou no esquerdo, dificulta ao máximo a ação do goleiro. Nos últimos meses aí, o Buffon tem defendido o aumento do gol. Pô, o Buffon tem que ser ouvido. Um dos maiores goleiros de todos os tempos diz: precisamos aumentar o gol porque os goleiros estão cada vez maiores e cada vez mais ágeis e melhores. Né? Maiores, ágeis e melhores. Aí o Memphis Depay cobra um pênalti desse. Pô, gente, com todo o respeito, né? E assim, uma falta de reconhecimento do adversário. O Walter, que tá do outro lado, é um bom goleiro, cara. É um bom goleiro. Mas você acha um desrespeito ao adversário? Não, o adversário não. Desrespeito ao próprio time. Desrespeito ao que o Corinthians almeja nesse campeonato. Porque eu não concordo com os jogadores do Mirassol de quererem tirar satisfação. Aí o jogador vai colocar textinho nas redes sociais. Sim. Pô, assim, eu acho que a torcida do Corinthians tem o direito de ficar brava porque sabe da importância da vitória. Então, naquela hora você vai resolver o problema e bater o pênalti de uma forma mais certa. Agora, se ele tivesse feito gol também, baita gênio. Eu acho que é muito errado o jogador adversário ir lá questionar. Eu também não gostei. Achei uma estupidez. Eu também acho errado. Desrespeito. Ele quis usar um recurso. Foi mal, mas quis usar um recurso. O goleiro pegou. O dele. Vai lá abraçar o goleiro. Não, isso. Não é a primeira vez que isso é usado. Pois cavadinha todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem gente que acerta, tem gente que erra. Paradinha. O Pato errou, o Memphis errou, o Louco Abreu acertou, o Djalminha não errava nenhum, entendeu? Tem aquele polonês que criou isso daí, que eu esqueci o nome dele. É o tcheco, o Panenka. O Panenka, exatamente. Ele não errava também. Gente, eu acho que isso não é desrespeito ao adversário. Eu também não. Eu acho que o torcedor do Corinthians pode ficar pé da vida. E deve. Né? Justifica. Por que eu fiz isso? Entendeu? Por que eu fiz isso? É porque você fez isso. O torcedor do Corinthians tem todo dia. Agora, dizer que isso aí esse post aí Mas do o Rafa Silva, eu achei foi mal pra burro. desnecessário. Tanto que ele apagou, né? Ele apagou. Apagou? Ele apagou. Então, quando eu falo de desrespeito, é você entender que do outro lado tem um profissional que está se preparando ao máximo para um jogo de futebol, que estuda a batida do Memphis. Ele bateu tão fraco, o chute foi tão fraco, que você observa que o Walter, ele praticamente se ajoelha e ainda dá tempo do Walter, levantar. depois de se ajoelhar, levantar e fazer a defesa.
Eu acho que o jogador do time adversário... Olha lá. Ele Exato. foi mal no gesto técnico dele, né? Outro erro dele. Por que ele não chutou a bola? Ele foi tentar o cabeceio. A bola estava meia altura, ele poderia ter chutado com o pé esquerdo. Ou seja, a leitura do Memphis foi totalmente errada. De tudo. É muito legal quando o time tá na liderança, 5-0 no jogo, aí você sobe na bola, aí tudo bacana. A gente sobe na bola, vocês lembram disso, né? Bacana, sobe na bola. Legal, bacana, foi campeão, tá tudo certo. Agora, o Corinthians tá uma draga, gente, financeiramente falando. O presidente não sabe se vai continuar. Troca de técnico constantemente. Né? Não tá numa situação de bater no peito e nós somos os fodões e vamos fazer do jeito que a gente quer. Pô, o Memphis tem que fazer essa leitura, cara. Tem que olhar pra trás e falar, pô, a nossa defesa é uma peneira. Se eu fizer esse gol aqui, a gente pode perder o jogo. Ah, Quezada, mas depois ele cobrou escanteio na cabeça do Kaká. Pô, mas ele tem que fazer seria isso. 2-0. Ah, pô, então 2-0. Eu sou da turma que acha que 2-0 não é placar perigoso, tá? Eu prefiro o meu time tá ganhando 2-0 e tá perdendo de 2. Mas tem gente que acha que 2-0 não é um placar perigoso. Ah, tá bom, então vai. Então fala pro seu time entrar com 2-0 atrás pra você ver o que vai acontecer. E eu falo de Flamengo e Palmeiras também. Ninguém quer tomar 2-0, né? Então, a seriedade tem que mover um time de futebol. E eu queria dizer um negócio que eu estou prestando atenção, e vocês sabem que quando eu presto atenção, geralmente acontece. Parece que o Memphis está incomodado com alguma coisa. E não é salário, porque ele está recebendo em dia. Ele abre o braço toda hora, ele fica fazendo assim, ele bota a mão na faixa, ele faz assim. Tá reclamando de tudo. Isso é um bom sinal. Ou melhor, isso é um péssimo sinal. Ah, bom. De que alguma coisa tá rolando aí. O Quesada Ele reclama de tudo. Você acha que ele pode ir embora na metade Não do ano? sei. E também se for pra ficar assim, tchau. Se for pra ficar assim, tchau. Tá descontente com alguma coisa, chega lá no presidente e fala. Tá recebendo em dia, tem bônus por gol, tem bônus por título, tem bônus por assistência, tem bônus por sorriso, tem bônus pra ir na comunidade, tem bônus pra ir não sei o quê, tem bônus pra fazer o trap, o rap, o katsu que seja. Se tá incomodado com alguma coisa... O Corinthians já tem muito problema. O Corinthians precisa de solução. E a solução começa num jogo de futebol levando a sério. Bate um pênalti forte para você dificultar ao máximo a ação do goleiro. É o mínimo que se exige. Dorival falou que vai conversar com ele. Espero que você converse mesmo, Dorival. E coloque outro cara para bater pênalti. Vai perder também, tudo bem, mas bote outro cara. O Quesada, e validando isso que você tá falando, na semana passada eu até disse, né, que a gente tava em Corinthians e América de Cali, e me chamou muita atenção a postura dele quando o jogo acabou. Porque eu fiquei observando ele, e ele tava, assim, olhando pra baixo, balançando a cabeça, tipo, Empatou, com uma cara... né? Foi um jogo, Foi é um óbvio empate, que o né? cara não vai comemorar um empate que complica muito a situação do Corinthians na Sul-Americana, Saiu em mas me direção mostra... a ninguém, né? Foi Mas, sozinho no canto, né? mas me chama atenção porque ele faz questão de demonstrar isso. Né? Como Ele não esconde. É. Um erro da zaga, ele balança a cabeça. Um passe errado do companheiro, ele balança a cabeça. Aí realmente fica desse jeito o Corinthians. Donzinho, procura aí o pênalti que o Cristiano bateu, meu amigo. Você pensa o quê? Que não vou mostrar o gol da Portuguesa hoje? Pode botar aí, que você vai ver como é que bate pênalti. Se o João pudesse mostrar o chuva. pênalti que o Memphis bateu em Holanda e Espanha, aí vocês vão ver o que eu tô falando. Tá? Não, no Holanda e Espanha não Holanda dá, e porque é Espanha, Copa do Mundo e... Não, nesses jogos recentes aí, ele bateu um pênalti e fez o gol. Vamos procurar. Mas é mais É assim importante que o do se bate. Cristiano. Queria falar duas outras coisas. Vale. Defesa do Corinthians, uma verdadeira peneira. O Mateuzinho se afasta da bola em um dos gols. Eu nunca vi isso. O cara, em vez de atacar a bola, ele dá um passo pra trás. E teve um lance E o Quesada, Kaká no também final falhou, do jogo, teve um gol anulado do Mirassol, não teve? Errado, não aconteceu nada no lance. Não, o foi- Angileri e o ele deu Kaká mão, disputaram ele deu com o mão. Bianchi. Ele deu mão, ele deu toque de mão do jogador do Mirassol. Mas os dois zagueiros do Corinthians... Bateram Você cabeça. chegou a ver, Sumar? É. Não vi. Angileri e Kaká. Deixa que eu também deixo. E aí o Bianchi vai lá e faz o parecia gol, uns né? trapalhões, cara. Aí um olhando pra bola, o outro olhando pro outro. E aí o cara, a bola realmente bate na mão do jogador do Mirassol e... Ô Flavinho, o Corinthians vai ter que repetir o movimento que eles fizeram no ano passado, na metade do ano. Ele não vai ter que montar um time inteiro, porque antes ele não tinha um time inteiro, né? Ele contratou um monte de gente e contratou se diz da muito janela jogador agora, ruim. é isso? Ele vai ter que contratar uma defesa inteira. Inteira? Onde é que vai arrumar uma defesa Não, inteira? não sei. Ou faz isso ou vai sofrer outra vez. E aí vai novamente
E outra, ano passado, o Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Ano passado teve aquela sequência absurda lá de 9 jogos, lindo, maravilhoso, Yuri desencantando, fazendo gol de tudo quanto é jeito, o trio funcionando muito, né? O Memphis, o Garro e o Yuri, ok, o goleiro fazendo defesas maravilhosas, o time se ajustou ali, até porque a água bateu no pescoço, ou fazia ou morria afogado. O Corinthians tem que tomar cuidado, gente. Olha aí para a classificação, são 8 rodadas, o Corinthians tem 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Não brinca com isso, hein? Rodada. Ah, não, mas dá tempo recuperar. O Corinthians já perdeu 4 jogos no campeonato. 4. É o time que mais perdeu jogos, tirando as equipes do Z4. Você tira o Z4, o Corinthians perdeu mais jogos do que qualquer outro time. Já são 4 derrotas. 4 derrotas é muita coisa para 8 jogos no campeonato, hein? Olho vivo, Timão. Olho vivo era o Roberto Silva. Roberto Silva. O repórter da Rádio Bandeirantes. Não tem nem 50% de aproveitamento. Tem o Roberto Silva? Não, o Corinthians. Bom. Roberto Silva tem. O Roberto Silva faleceu. Achou, Joãozinho, o gol da Luz ou não? Então pode colocar só porque nós vamos fazer a transição agora para outro assunto. Ganhou uma importância grande esse jogo no meio de semana contra o Racing, né, do Uruguai. Porque é um jogo contra um dos piores times da competição, que não tem, acho que nenhum ponto, acho que tá zerado zero ainda. Zero ponto. E é um jogo lá. Então, assim, o Corinthians já não vai ser primeiro do grupo, isso é fato. Muito dificilmente, nem sei se matematicamente ainda tem chance, mas dificilmente vai passar o Huracan. Então, tentar essa vaga aí na repescagem da Sul-Americana. E se o Corinthians não vence o Racing, vamos combinar que por mais que o jogo seja fora de casa, mas é um time muito fraco. Muito fraco. Então, né, o Quesada, assim, eu acho que esse jogo pode ser aí bem importante, pensando na parte anímica do time, no que o Corinthians pode continuar oferecendo na temporada. No campo neutro, praticamente. Não, o Racing do Uruguai, gente, não tem torcida, é um time fraco. Tá com 0 ponto. Então assim... Bom, importante. aqui o Rafael Silva, que nem estava relacionado, mas ele fez esse post na rede social e depois ele apagou. Não é? Ele fez diretamente para o Memphis Depay. Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito, você que tanto fala de humildade, favelas e etc. Isso não passa de um personagem em falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado de favela. E ele colocou em inglês, inclusive, mas ele apagou esse post, só que todo mundo já foi lá e copiou, digamos assim. Ronaldão Memphis deixou o pessoal aceso, o Mirassol pegou aquela bronca e transformou isso em resultado. Então, se o time adversário pensou dessa forma, você imagine o torcedor corintiano mesmo, da forma que ficou no momento que era para finalizar um pênalti. Mas aí tudo bem, aí eu vi também o pessoal dizendo e mostrando inúmeras imagens que ele sempre fez gol de cavadinha, bateu falta, mas ele tem que fazer a leitura de quem que ele vai enfrentar também. Era o Walter do outro lado. Baita de um goleiro que já foi requisitado não só no Corinthians, como também em várias equipes grandes. Mas será que ele conhece o Volta? Então, é essa leitura que ele tem que fazer. Quando ele sabe que tem um goleiro grande, porque ninguém bater no pênalti quando eu jogava, vem na cavadinha com o Ronaldão. Mas você acha aqui. que com o Ronaldão aqui era essa diferente. cobrança justifica essa ideia de menosprezo? Então, aí que tá. Isso me preocupa muito. Não sei se era por causa de coisas extras, porque no caso aí, quando tem uma cavadinha do fera do outro time, o que acontece com o time? A gente se abraça. Você vai abraça o goleirão lá. Você vai abraça o seu parceiro. Pô, vamos junto, vamos. Agora vamos pra cima, vamos fazer o gol. Foram discutir com o cara que tem uma cavadinha, quer dizer que tem nada a ver. Mas o futebol alguma coisa aconteceu. Ali, pelo menos, esse post já foi apagado. Não dá pra entender, não. Mas ali ele meio que reclama, meio que não. Ele reclama diretamente pro Memphis. Eu vou colocar aqui na nuvem, né, pra saber. Não sei se teve aposta, se não teve aposta, se eles apostaram entre eles, ou se teve alguma coisa. Porque é inadmissível você ver o adversário discutindo com o cara que deu a cavadinha. Nós estamos invertendo os valores. Eu acredito que ele deve ter postado isso porque provavelmente se fosse num clássico ele não faria isso. Como ele bateu outros ele já pênaltis... Fez na Holanda, ele já fez de outros tudo bem, na Holanda. Então eles atribuem, provavelmente o jogador está atribuindo que porque o Mirassol não é uma equipe grande no cenário, né? Tanto nacional talvez, mas é assim, eu não vejo isso como menosprezo. Ele teve audácia de bater dessa maneira,
Eu, por exemplo, se o meu goleiro pega, eu comemoro. Então. O cara tinha que agradecer que ele Tá bateu esquisito. desse jeito aí, errou. Não, tá esquisito. Aí dá bem, porque pô, ele queria que eu fizesse o Memphis. A não fizesse ser o que gol. os caras estavam torcendo pra ele fazer, pra ver alguma aí comemoração. parece que o time do Mirassol tava torcendo pro Memphis fazer o gol. Não, é que o que me impressionante. passou, pelo menos a ideia vendo o jogo, é que quando ele cobra dessa maneira, os caras se sentiram inferiorizados. É a ideia que eu tive, não é que isso. Mas aí os caras ficaram indignados, foram pra cima do Memphis, aquela coisa toda. E de certa maneira, gente, isso aí prejudicou muito o Corinthians. Mas se ele sobe na Porque bola... faz o gol com o Kaká depois, e mesmo assim o Mirassol volta com outra postura no segundo tempo, vai pra cima e poderia ter sido até 3-1, Edu. Não tenha dúvida. E eu vejo assim, eu não faria o que os jogadores do Mirassol fez. Isso aí faz parte. Então agora não pode driblar mais, não pode dar uma caneta mais. Isso é o futebol. Agora, eu também não concordo com relação a pisar na bola, Ronaldo. Aí eu já não concordo. Agora, se ele fez isso aí, teve a personalidade de bater, bateu dessa forma, pô, agora assuma a responsabilidade, como ele está assumindo. Agora, os jogadores do Mirassol têm que dar graças a Deus. O Walter pegou, porque se faz 1-0 ali ia ser difícil pro Mirassol. Então, ali também acendeu uma chama dentro dos jogadores do Mirassol. Opa, então tá bom, ele quer fazer graça? Então agora a gente vai jogar também e vamos pra cima. E parabéns pelo Mirassol pela vitória também. E o Memphis também tem que pensar melhor na hora de bater, porque ele é decisivo. Às vezes um jogo pode ser definido numa penalidade. Eu acho que foi por isso que ele passou a bola também pro Yuri Alberto no jogo contra o Inter, que eu acho que ele não estava tão seguro. Pode ser também dessa, como o Yuri não estava no campo, ele pegou a bola e falou, vou bater, mas bateu do jeito dele. Mas assim, o que me preocupa é a comemoração ainda. Se eu estou jogando e eu sou o zagueiro, eu vou lá e dou um abraço no Walter, que foi uma baita de uma leitura que ele fez. Agora, e o Corinthians, o Dorival, é chamar o Mendes e falar, and here now, here now. Então, vamos ver, Fiel, 2 cortes aí do primeiro placar e também do jogo aberto aí, né? Essa cavada do Memphis aí, gerando muitas opiniões diferentes, né? Outros aprovam, falando que foi recurso, foi o cara teve peito pra bater, e outros já não tanto, né? Falando que é um desrespeito, uma falta de responsabilidade. Então, é uma cobrança que divide opiniões. Se o cara acerta, o cara é gênio. Se o cara erra, o cara não presta, o cara é ruim, o cara desrespeitou. Eu, particularmente, fiquei muito bravo na hora, xinguei demais o Memphis, porque eu não gosto desse tipo de batida. Mesmo se acertasse ali, pô, a gente comemora, mas não é pra fazer no próximo jogo. Cara, ele sempre bateu pancada no gol na Holanda, Barcelona, Atlético de Madrid, onde ele passou. Manchester sempre bateu dando pancada. Aqui no Corinthians, ele quer bater desse jeito, achando que aqui é tudo festa. Mano, não é festa não, mano. Perdeu, vai ser cobrado pra caramba. E no vestiário parece que o Hugo Souza lá já deu uma mastigada em todo mundo. Na entrevista coletiva, o Hugo Souza já tinha dado uma indireta. Foi pro Memphis também, né? E, se você interpretar bem, sabe que foi pro Memphis ali. E também pra parte defensiva depois, o Hugo Souza. Cara, que ele não volte a fazer isso. Tem jogadores aí que saíram do Corinthians por esse tipo de cobrança, o Alexandre Pato, né? Claro que foi umas quartas de finais de Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado na época. Essa partida é um jogo de brasileiro, mas pode fazer muita falta lá na frente esse ponto que a gente deixou de ganhar. Claro que tava 0x0 o jogo, seria 1x0, o Corinthians sabe que a gente faz 1x0, recua pra caramba, então o Corinthians não sabe ganhar um jogo, faz 1x0 e recua o time. Cara, não dá pra entender isso daí, é muita burrice, cara. Faz 1x0, continue pra cima, mas infelizmente agora, quinta-feira tem um Ace do Uruguai, se empatar ou perder fora, já era a competição. E jogando lá, sei lá, cara, a vontade que esse time tá aí, não sei não, cara. Eu lembro que a gente foi lá, quando tinha o Roger Guedes, ano passado mesmo, né? Que a gente ganhou lá. Então, vamos ver o que vai ser quinta-feira aí. Então comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu, boa noite.